Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Meus irmãos, não é novidade para ninguém mais que o Brasil está vivendo um início de ditadura muito cruel. Nos países lá fora, é comum nos jornais eles declararem que o Brasil está debaixo de uma ditadura. E toda ditadura, ela oprime a Igreja de Cristo. Portanto, é comum que nós sintamos um pouco de medo quando pensamos no futuro da Igreja daqui para frente. E este salmo nos mostra isso. Nos mostra que é comum os reis da terra se unirem enfurecidos contra Cristo e o seu reino. Porém, nós precisamos nos lembrar que Deus continua sentado no alto e sublime trono e que a história está nas mãos dele. Nós olhamos para esse salmo, onde vemos os poderosos tramando contra Deus, e aprendemos algumas lições importantes. Vamos ver junto aqui. Em primeiro lugar, nós vemos o motivo que leva eles a tramarem contra Deus. Observe o versículo 3. Esses reis e autoridades dizem assim: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Eles veem nas leis de Deus um tipo de laço e corrente que os prendem, impedindo-os de fazer o que querem. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, este governo atual quer aprovar leis que favorecem o aborto, que é a favor do aborto, que é a favor da liberação da maconha, do casamento gay. É isso que eles querem fazer. No entanto, a lei de Deus proíbe tudo isso. Por isso que eles veem nelas, na lei de Deus, um tipo de corda e corrente que prende eles, impedindo-os de fazer o que bem entendem, o que bem querem. Por isso o texto diz, eles dizem, vamos romper os laços e sacudir essas algemas que nos prendem, que é a lei de Deus. E é comum nós, que somos tão pequeninos, olhar para esse governo tão poderoso, criando essas leis para oprimir a igreja contra tudo o que se chama Deus e que é sagrado, e a gente se sentir tão impotente, tão fraco e até sentirmos medo do nosso futuro como igreja do Senhor. No entanto, é importante lembrar que Deus não se sente nem um pouco ameaçado por esses poderosos da terra. Veja o que ele mesmo diz no versículo 4. Diz assim: Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Sim, quando Deus olha para esses reis, governantes, para esses ministros que estamos vendo aí, dominando, mandando mais do que o presidente, ameaçando a igreja, Deus não fica preocupado. Ele não coça a cabeça com dificuldade de dormir à noite. Não. O texto diz que Deus dá risada, ele zomba deles. Porque eles pensam que têm um poder que, na verdade, eles não têm. Tudo está no controle de Deus. O mundo caminha do jeito que Deus determinar que ele caminha. E tudo, até as coisas ruins, cumprem um propósito maior para Deus na terra. Por exemplo, sabe quando um pai brinca de lutinha com o seu filho e ele deixa o filho pensar que está ganhando? Naquele momento, o filho se sente o máximo, poderoso, mas por dentro o pai está rindo, pois ele sabe que o filho não tem toda aquela força. É assim que Deus faz. Ele olha para esses ministros e presidentes e governos e partidos anticristãos e ele dá risada. Porque ele sabe que essas pessoas pensam que têm um poder, que têm uma força, eles pensam que estão abafando. Verdade. Eles pensam que estão no controle do Brasil.
E sabe qual é a atitude de Deus? É como a desse pai. Ele dá risada, porque essas pessoas nem sequer fazem ideia de que elas estão apenas cumprindo a agenda de Deus. Sim, pois até este poder que eles usam para o mal cumpre um propósito maior, pois a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É por isso que Deus ri e zomba deles. E então, meus irmãos, a gente deve olhar para tudo isso que estamos vivendo aqui no Brasil com paz no coração, sabendo que nada disso ameaça Cristo e a sua igreja. Pode se levantar a Rede Globo, Netflix com as suas séries do Lúcifer, os professores ateus nas universidades, pode se levantar esse movimento LGBT que cresce cada vez mais no Brasil, podem se unir todos os poderes do mal aqui no Brasil para combater Cristo e a sua igreja. Mas nunca eles poderão vencer e nos destruir, porque Cristo é quem está no controle da igreja e Ele é que nos garante a vitória. Por isso é que Ele está rindo no céu e zombando deles agora. Irmãos, além deles não conseguirem destruir a igreja e Cristo, que é o seu rei, eles precisam se conformar que mais cedo ou mais tarde o verdadeiro rei virá. Ele virá com poder e glória e ele vai destituir os poderosos do seu cargo, vai remover os reis do seu trono e Deus vai estabelecer o verdadeiro rei, que é Cristo Jesus, para governar com vara de ferro na mão. É isso o que diz o versículo de número 8. É Deus dizendo para Jesus: peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Sim, irmãos, Cristo vai vir em forma de amor para os cristãos convertidos, mas para esses poderosos que se rebelam e que afrontam dia e noite a lei de Deus, ele vai vir com uma vara de ferro na mão e vai despedaçá-los ao meio. A figura aqui é de um vaso de barro frágil, que é despedaçado por uma vara forte de ferro. É isso que Deus vai fazer. Ele vai destruir o plano dos poderosos. Ele vai derrubar do trono os poderosos para exaltar os humildes e fazê-los assentar-se na sua mesa e comer do seu banquete, do banquete do rei. Aí sim, irmãos, aí sim veremos a justiça sendo estabelecida para sempre em toda a terra. Até lá, o que devemos fazer? Devemos orar todos os dias para que o Senhor nos dê coragem para permanecermos firmes, cumprindo o nosso dever na terra, de orar, nos guardar do pecado e principalmente anunciar a palavra de Cristo para que mais pessoas se convertam e participem deste reino eterno, porque o Senhor está no controle. Amém? Se você está sendo abençoado ou abençoada por esse estudo, convide alguém do seu WhatsApp para participar também. Fizemos o estudo do Salmo 1 e agora estamos fazendo do Salmo 2. E sempre que eu tiver a oportunidade, estarei aqui dando continuidade a esse estudo e reflexão devocional. Deus te abençoe em nome de Jesus.